7h53 e seguimos com o nosso T-News. Hoje, quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. E você sabe que toda quarta-feira recebemos aqui no nosso T-News o Maurício Valente, que é terapeuta e criador da reprogramação biológica, que já está por aqui acenando, fazendo as lives dele, né? Tudo ao vivo também, inclusive nas redes sociais e aqui na nossa programação. Um prazer recebê-lo mais uma vez, Maurício. O prazer é meu, Carla, ouvintes da TEA e amigos das mídias sociais. Muito obrigado. E hoje vamos com a pauta de doenças respiratórias, certo? Perfeitamente. Tá bem na moda, né? Esse começo de ano. É verdade. Muita gente, né? Inclusive não sabe ao certo o que é, né? O que é, porque agora virou uma confusão, né? Agora eu estava lendo uma reportagem essa semana e eu achei muito interessante, né? A pessoa tem febre, tem uma alteração, ninguém sabe se é Covid, se é influenza, se é Ômicron, ninguém sabe o que é mais nada, né? Então, exato. Vamos falar de um modo sempre ligado às emoções, né? Que é o que a gente gosta, é a nossa praia. Não queremos desmerecer nada, nem ninguém, pelo contrário. Apenas colocar mais umas pitadas aí na sua vida para você perceber essa correlação junto com as emoções, porque é fato que quando você estava no útero da sua mãe, cada partezinha do seu corpo ficou conectada com uma emoção específica. E essa emoção específica pode te trazer benefício na hora de entender os teus problemas ou na hora de fragilizar o seu terreno. Porque os micro-organismos sempre existiram, né? Eles sempre estiveram aí. A diferença é que quando a gente fragiliza o nosso terreno, o que é o terreno? Somos nós mesmos. As nossas emoções é a hora que normalmente uma infecção intercorrente nos abala, né? Porque às vezes você fala assim, nossa, eu tenho uma resistência enorme, eu nunca fico doente, eu nunca tenho nada. E num determinado momento você então toma um tombo, você realmente cai, e aí você pega um vírus ou pega uma bactéria e por aí vai. E as vias aéreas, Carla, ela é dividida em duas partes, a via aérea superior e a via aérea superior. Via aérea superior você colocaria ali a sua laringe, você colocaria a parte superior da traqueia, os seus seios paranasais, que são cavidades aéreas que nós temos no rosto, a membrana nasal, isso tudo é via aérea, tá? Superior. Via de regra, os problemas de sinusite e rinite, que também são considerados problemas respiratórios superiores, estão ligados com o mau cheiro, né? Então, alguém fez alguma coisa que você não gostou daquilo. Aquilo fez você sentir mal. Isso não me cheira bem. Não me cheirou bem. Não me cheirou bem. Ou pode ser um cheiro real mesmo. Sim. Às vezes eu já peguei um caso de uma moça que foi chamar o vô para tomar café, bateu na porta do quarto do vô, o vô tinha enforcado na noite passada, então já estava fedendo, nossa, já não estava. Então ela pegou esse cheiro e ela desenvolveu uma rinite alérgica. Então pode ser depois disso. Então pode ser realmente um cheiro forte, fedido, ou simbólico, uma ação de alguém. A diferença da rinite para a sinusite é a massa de conflito, é o tamanho do impacto que isso teve na sua emoção. Como que você percebeu isso, né? Tem gente que pega muito forte isso, via de regra. E aí na parte de baixo você tem fundamentalmente os brônquios e os alvéolos pulmonares, né? Que são as famosas pneumonias, broncopneumonias. E aí o pulmão, ele carrega muito, Carla, a emoção da tristeza. A própria medicina tradicional chinesa, a acupuntura já nos ensinava isso. Então a tristeza, como também o medo da morte. Certo, você falou especialmente da tristeza, mas quais são as emoções em si que trazem esse tipo de problema? O que traz tristeza, por exemplo, um casamento ruim, por exemplo, você não está conseguindo salvar teu casamento, um luto, você perdeu alguém, perdeu um cachorro, perdeu uma pessoa, tudo aquilo que possa, tudo aquilo que possa te trazer tristeza, realmente pode afetar a tua parte pulmonar. E o medo da morte, né, que está muito na moda hoje, né? A pessoa pega uma febre, é Covid, será que eu vou morrer? Por isso que muita gente a gente fala que está descendo as infecções para as vias inferiores, porque vem o choque, né, o medo de morrer, isso está muito impregnado nas pessoas, né? Na verdade, historicamente, o medo da morte é um dos maiores medos do ser humano. Né?
E falando sobre as infecções, por exemplo, isso influencia muito, algumas pessoas dizem, eu tô sempre gripado, tô sempre com tosse, né, tô sempre com algum tipo de alergia. Então, essa tristeza influencia, fica a vida toda com essa alergia. A pessoa sempre acha que está doente. E sempre acha que muitas vezes é alérgico. Que é alérgico. Por que a pessoa acha que é alérgico? Porque já dura por um grande período, mas na verdade o fato de durar um grande período significa uma cronicidade. Tudo que ultrapassa 3 meses no seu corpo de reação é uma questão crônica. E aí você, ou você, ou o teu médico deu o diagnóstico de que é um processo alérgico. Mas eu chamo sua atenção para que você comece a prestar, a observar essas pistas que eu estou dando e o que você viveu. Então, por exemplo, você teve uma perda de um cachorro, pouco tempo depois você está com uma alergia, um processo alérgico no seu pulmão, que na verdade não tem nada a ver, foi uma tristeza por causa da morte do cachorro, mas você não associou isso. Sabe por quê, Carla e ouvintes? Nós não fomos preparados para entender a vida dessa forma. A gente cresceu desde os nossos bisavós e avós a entender, doença, é uma coisa imexível. Doença é um monstro de foice que vem e me pega e você não entende. Quando, na verdade, a proposta que a gente tem para fazer para vocês pensarem é que doença, na verdade, não existe. Existem programas de defesa no corpo que ficaram conhecidos como doença. E que é fragilizado principalmente pelas suas emoções, pelo teu sistema neurológico. E por que isso? Porque o teu sistema nervoso controla tudo no seu corpo. O sistema nervoso é simplesmente tudo. Então, ter essas informações não é que, então eu vou ficar livre da medicina. Pelo contrário, nós precisamos muito da medicina e sempre vamos precisar. Mas é uma forma de você associar no teu conhecimento e isso pode dar um boom tão grande na tua recuperação que você não tem ideia. Só de você tomar consciência na tua rinite que começou e você não tinha, pensa o que você passou perto de um mau cheiro, se for alguma coisa pulmonar, pensa na tristeza, pensa no medo da morte que você passou. E nós estamos vivendo uma época muito difícil de tristeza, né? Muita gente perdeu pessoas amadas, as questões de medo de morrer por causa do Covid, por causa de não sei o que, a infecção e tal. Mas calma, viu, pessoal? Calma, o micro-organismo, tem um biólogo chamado Claude Bernard que ele fala, o micro-organismo não é nada, o terreno é tudo. Para de dar tanta importância para o micro-organismo e começa a pensar um pouquinho mais em você. Se você está se cuidando, se você está se alimentando bem, se você está conseguindo resolver seus problemas e tendo uma vida um pouco mais amorosa, um pouco mais feliz. Porque se você estiver para baixo, aí você vai ficar ruim realmente. Aí a culpa vai ser do micro-organismo, né? Sempre. Entende? Pois é. Mas a gente pode dizer, então, que o medo é o grande vilão, então, de tudo. O medo, a tristeza. Muito bem colocado, Carla. Esse tempo que eu tenho estudado, eu tenho medo do medo. Medo do medo. O medo, ele é altamente destrutivo. Eu prefiro uma raiva do que um medo. Apesar que muitas raivas estão ligadas ao medo também, né? Os animais, eles atacam para se defender, né? De medo. Sim. De medo. Sim. Mas assim, o medo, ele é altamente destrutivo. Tá, e por que as doenças, por exemplo, aparecem sempre em determinados períodos? No começo do inverno, né? Ou agora, temporadas mais quentes, volta das férias. A gente já até comentou mais sobre isso na quarta-feira passada. Mas falando agora em questão de doenças respiratórias, por que é sempre nesses períodos? Interessante essa pergunta, né? Eu estava falando com um amigo meu, ontem a gente estava rindo, né? Acho que todo mundo que eu conheço agora mais próximo de mim está com problema. Teve problema, inclusive eu, né? Eu estou saindo de um problema de febre altíssima, né? Estou me recuperando ainda, meu corpo está bem cansado. E parece que todo mundo que eu fui falando também estava nessa situação, né? Então, aí uma das coisas, assim, são duas perspectivas. Com relação às férias, assim, houve um relaxamento geral, né? Quando você passa um ano difícil, aí chega as tuas férias, você... Ufa, nossa, relaxa. E a maioria dos problemas, inclusive a febre, vem na fase de cura, quando você está curando e não quando você está no meio da bagunça. Então eu acredito que esse relaxamento para muitas pessoas, inclusive para mim, eu trabalhei muito ano passado, foi um ano muito tenso em vários aspectos, então quando chegou as férias, deu aquela respirada, eu acho que aí houve uma fragilidade. Mas via de regra, uma coisa que pode estar ligado à data também é o evento inicial marcante. Por exemplo, eu tive uma moça com 30 anos de rinite alérgica que só acontecia em julho. Aí falava assim, é o frio.
é o frio, mas aí eu pus ela para pensar, quantas pessoas passam pelo frio e não tem rinite alérgica, Sim. não é? Então, aí nós fomos aprofundando, o que nós descobrimos? Quando ela tinha 6 anos, ela lembrou da perda da mãe. E foi no inverno. E foi no inverno. Então, Olha só. isso chama-se memória associativa. O corpo guarda a época do ano, cheiro, música, comida. Ele cria uma Traumas memória. também, né? Isso. Ele associa aquela época do ano ao trauma específico da perda. E a perda da mãe é... Perdi o cheiro. Sim. Certo? Por isso a rinite alérgica toda vez que chegava. Então, quando a pessoa dá um período pra gente, olha, acontece sempre uma cistite, uma rinite, a gente sempre vai em busca do que pode estar atualizando aquela mente. Ou seja, aquela data guardou alguma coisa ruim. O mesmo acontece com os alimentos também. Olha só, como que nós somos, né? Pois é. Eu falo que começar isso, a identificar realmente as emoções. isso tinha que ser E o dado na corpo fala. escola, né, Carla? Sim, A gente tinha que aprender essas coisinhas na escola, né? é Também. verdade. A gente teria muito mais facilidade e não ficaria tomando remédio toda hora desnecessariamente, né? Desnecessariamente. Por exemplo, eu tive uma febre altíssima. Eu tive 2 dias e meio de 40 graus. Eu não pus nada na boca. Né? Por quê? Porque como eu estudo, eu entendo o que está acontecendo, o meu corpo precisa passar por esse processo febril para entrar no processo de cura. Eu não entrei no medo, nossa, a febre vai me matar, ou eu vou entrar numa convulsão. Não, eu entrava no banho, tomava um banho, melhorava um pouquinho, baixava 1 ou 2 graus de temperatura. Por quê? Porque a gente... Mas eu não é porque eu sou melhor que ninguém, é porque eu já estudei esse tempo, então eu estou bem seguro do que eu faço. Mas se as pessoas soubessem disso, as pessoas ficariam menos assustadas. Não se né? desesperariam, né? O processo Tanto. seria diferente, né? Porque o corpo é lindo, né? Com O corpo ele certeza. se defende. E nós queremos conhecer muito mais sobre esse assunto. Que bom, Karine, que bom. Eu fico Obrigada, feliz. Maurício. Eu que agradeço, viu? Bom trabalho. Obrigada, ótima semana para você e nos falamos na próxima quarta-feira, então. Tamo aí. 8 horas e 4 minutinhos.